Irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez neste domingo. Domingo passado nós fizemos o nosso culto presencial, mas neste domingo estaremos fazendo o nosso culto novamente online para vocês, para toda a igreja que está em casa. Então esteja comigo agora. Eu quero rapidamente fazer uma leitura para você, onde está em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4 até o verso 7, diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E o verso 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos nessa noite e eu quero orar com você. Depois estaremos louvando o nosso Deus, adorando ao Senhor. Então orem comigo, reúnem seus filhos, seus pais, a sua família e vamos fazer essa oração juntos. Pai querido, em nome de Jesus, nós o louvamos por mais esta noite, o louvamos por mais esse culto. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que nessa noite, tudo que nós queremos apresentar, seja para a glória, o louvor e adoração ao Senhor. Venha nos abençoar, venha abençoar a Tua igreja. Pai, nós ansiamos pela Tua presença e que nós possamos sentir a Tua presença nessa noite, porque é o Senhor a quem nós estamos dedicando a nossa adoração, dedicando o nosso louvor nesta noite. Então receba, Pai, isso como um aroma suave diante do Senhor e venha nos abençoar. Pai, é no nome de Jesus que nós queremos a presença do Senhor, ó Deus, no nosso coração nesta noite. E venha falar conosco através dos louvores, através da mensagem nessa noite, Pai. Fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz. É isso que nós pedimos e clamamos na nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sejam bem-vindos nesse culto, amados, em nome de Jesus. Olá, querido, tudo bem? Que bom que você está aqui nessa noite, nesse culto, para adorarmos ao Senhor juntos. Espero que você realmente seja invadido pelo Espírito Santo de Deus aí na sua casa. Dê liberdade para que Ele fale ao seu coração durante todo esse culto, todo esse momento que nós vamos ter juntos. Ok? Que Deus te abençoe e adore o Senhor junto conosco. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei,
estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és, Senhor. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Oh, meu Deus é Deus de milagres, caminho no deserto. Meu Deus, esse é quem tu és. Declare na sua casa: Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Meu Deus, esse é quem tu és. Jesus, 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 Jesus. Te adoramos, Jesus. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor do Senhor, pra te adorar, ó
Engrandeça-se, ó Rei. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem respostas ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. E então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele ordena os anjos pra contigo lutar, e Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou, e comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Senhor. Muito bem, irmãos, queremos só lembrar do nosso momento importante, nosso culto. Agora é o momento dos irmãos lembrarem da oferta, do dízimo, que tem sido o sustento da nossa igreja. E eu quero agradecer os irmãos pela a contribuição de domingo. Foi muito pontual. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, amados. Nós estamos juntos nessa caminhada, temos aí o nosso ministério, o nosso trabalho, temos a construção ainda em andamento, e eu creio, eu acredito em você, amado, que tem sido fiel com o seu dízimo, com a sua oferta. Eu quero orar com você, cada família que representa essa igreja, o corpo de Cristo aqui em Jaboticabal, a nossa igreja também em particular. Eu quero orar com você. Então orem comigo mais uma vez, agradecido mesmo, nós estamos pela contribuição de vocês. Eu quero então ser grato a Deus pela confiança que nós temos no Senhor, porque é o Senhor quem nos dá tudo para que nós possamos oferecer para o seu reino. Então orem comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por todas as coisas que nós temos recebido. Tudo provém do Senhor, Pai, e nós apenas devolvemos aquilo que é devido ao teu reino, à tua obra. E eu quero louvar o Senhor pela a tua igreja, por cada família que representa o corpo do Senhor, o corpo de Cristo.
Eu oro, Pai, para que a bênção do Senhor alcancem, ó Deus, a família do Senhor, a família da igreja, financeiramente, espiritualmente, na área da saúde, na área conjugal, na área familiar. Deus, dispensa a sua graça, dispensa o seu amor, dispensa a tua prosperidade em todas as áreas. E nós somos gratos pelo Senhor, Pai, porque tudo que nós temos alcançado, tudo isso provém do Senhor. Então, abençoa a tua igreja, ó Deus, dá incentivo, motivação, coragem, Senhor, para que nós juntos, como igreja, caminhamos, ó Deus, e vencemos pelo nome de Jesus. Então, muito obrigado. Dispensa, ó Deus, nessa semana próxima, dispensa sobre a tua igreja a tua graça, o teu amor e a tua paz. É no nome de Jesus que nós oramos, Senhor, e adoramos e louvamos o teu santo nome. Amém. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Olá, irmãos, é um prazer poder estar chegando até a sua casa novamente com esse nosso culto online. Muito feliz pelo que aconteceu domingo passado, não é? Tivemos um culto semipresencial, como os irmãos puderam participar. Estávamos ali na chácara com os nossos carros, guardando a devida distância, mas foi maravilhoso poder estar juntos, adorando a Deus, louvando a Deus. Então quero agradecer a sua presença, a sua disposição de estar conosco. Nós faremos isso novamente, mais a semana que vem, mas agora, hoje, estamos chegando novamente no seu lar para poder compartilhar com você a palavra deste domingo à noite. Estive ouvindo os noticiários, não é, de toda essa pandemia, e os decretos das cidades, e algo me chamou a atenção, realmente algo muito inusitado, engraçado ou até mesmo estranho. No decreto das prefeituras, nós começamos a perceber que igreja foi colocada na mesma categoria de lotérica. Então, as prefeituras estão liberando aos poucos o funcionamento de certos comércios que são essenciais, eles dizem, e é muito interessante que igreja, segundo o olhar do mundo, da sociedade, não está na categoria de uma instituição essencial, mas está na mesma categoria de lotérica. Isso aconteceu aqui em Jaboticabal. Então, quando fala de liberar igreja, coloca na mesma categoria de lotérica. Eu nunca imaginei que a Igreja de Jesus pudesse ser comparada a uma lotérica. Mas esses são os padrões da sociedade. É disso que eu quero falar hoje. Da incapacidade que o mundo tem de reconhecer a natureza da igreja. Parece engraçado nos colocar no mesmo patamar de lotérica, mas é justamente essa incapacidade que a sociedade tem de nos classificar. O valor espiritual da igreja nunca será plenamente reconhecido pela sociedade. Chega a ser engraçado, mas a sociedade tem grande dificuldade em categorizar tudo que se relaciona à natureza da igreja e à sua função na face da terra. Eles têm dificuldade de nos classificar, não é? Por algumas razões. Eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, pastor, aos olhos da sociedade, não é profissão. Nós não somos reconhecidos como uma profissão. Não sei se você sabia, mas nem existe a categoria de pastor quando você quer fazer uma declaração de imposto de renda. Para fins de declaração de imposto de renda, a função pastoral ela não é reconhecida. A mídia também tem profunda dificuldade de reconhecer a existência da igreja. É claro que no mundo e no Brasil, nos últimos anos, forçosamente, essa situação foi se modificando, dado o crescimento da igreja evangélica, mas
ainda a mídia brasileira, ela só reconhece como igreja a instituição chamada Igreja Católica. Impressionante como há um preconceito ainda muito real. Nesse domingo passado, o Fantástico fez uma reportagem falando sobre as providências que as igrejas estavam tomando diante da pandemia. E em toda a reportagem só mostraram padres e Igreja Católica. Então, para a nossa sociedade, para a nossa mídia, a Igreja evangélica, a Igreja de Cristo, na verdade, ela não existe. No máximo, a sociedade reconhece a atuação social das igrejas, né? É claro que nós temos visto isso em muitas cidades. Na nossa própria cidade, em Jaboticabal, as igrejas evangélicas recebem um reconhecimento pela sua atuação social. Isso é verdade. Mas mesmo aqueles que nos reconhecem pela nossa atuação social, não reconhecem o aspecto espiritual da igreja, a contribuição espiritual que a igreja faz para a sociedade e para o país. Então, amados, é isso que eu quero compartilhar com você hoje, falando da nossa natureza. Nós como cristãos, nós como parte do corpo de Cristo, fazendo parte de uma instituição local, da igreja local de Cristo, seja ela qual for, né? Seja qual for o seu nome. Então, é disso que eu quero falar, nós vamos meditar um pouco sobre isso agora. Então eu peço que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, para começarmos, capítulo 8, versos 16 a 19. Então, por favor, abra aí na sua casa, junto da sua família, a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versos 16 a 19. E nós encontramos o seguinte: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, até aqui nós lemos essa constatação. O apóstolo Paulo está falando para os cristãos de Roma sobre a sua identidade. Nós temos o mesmo Espírito, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. Então essa é a nossa identidade. Diz inclusive co-herdeiros de Cristo. Aí ele continua dizendo: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então o apóstolo Paulo está falando para os cristãos, ele está dizendo: vocês são filhos de Deus, vocês são co-herdeiros em Cristo, e em nós temos uma herança, e nós temos uma glória, mas é interessante que o apóstolo Paulo já dá o indício de que essa glória, ela será revelada ainda no futuro. Significa que nós hoje não somos efetivamente reconhecidos pela sociedade, pelas pessoas, por aquilo que efetivamente nós somos, ou seja, filhos de Deus. E completamos aí com o verso 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Olha que interessante. Diz a Bíblia que toda a criação, inclusive, o mundo, a natureza, está esperando aquele dia, que será no futuro, em que os verdadeiros filhos de Deus serão manifestos, serão reconhecidos. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que chegará um dia em que a verdadeira natureza da igreja de Jesus será reconhecida. Não é o nosso trabalho social, que será o mais importante, não é a nossa atuação diante da mídia ou diante da política, mas o que realmente somos está ligado à nossa natureza espiritual. Então é por isso que o verdadeiro crente hoje no mundo, ele se sente deslocado. E essa é uma verdade, amados. O verdadeiro servo de Deus no mundo, ele se sente meio deslocado. Primeiramente porque as pessoas não entendem a nossa natureza, não sabem valorizar a nossa realidade espiritual.
No máximo, eu repito, o máximo que a sociedade faz é se aproveitar do trabalho social que a igreja tem. Mas quando nós queremos entrar com a parte espiritual, com a palavra de libertação, com o evangelho de transformação de vidas, aí a sociedade já não quer a igreja. Então, esse é um problema que nós temos. Na verdade, a Bíblia diz que o verdadeiro servo de Deus, ele não é desta pátria. A nossa pátria, ela é celestial. Então, parece engraçado, mas quando um decreto do prefeito coloca igreja e lotérica no mesmo patamar, na mesma categoria, isso é, na verdade, um reflexo da falta de reconhecimento que a sociedade tem, mesmo porque, não quero culpá-los, mas eles não sabem como nos classificar e especialmente não sabem reconhecer a nossa natureza. A natureza da igreja é essencialmente espiritual. E a nossa espiritualidade, logicamente, vai nos levar a boas obras, a nossa espiritualidade vai nos levar a amar o próximo, ajudar as pessoas. A igreja também tem uma função de voz profética, então eu acredito sim no posicionamento de cristãos, na vida política, na administração da cidade, mas a nossa natureza é essencialmente espiritual. E eu quero ler uma outra passagem que fala exatamente sobre isso. O Senhor Jesus lida com esse tema em João capítulo 6. Se você quiser abrir, nós vamos ler alguns versos aí em João capítulo 6, versos 22 a 28. E nós encontramos aqui o seguinte, João capítulo 6, 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. O contexto aqui de João 6 é logo depois do milagre da multiplicação dos pães. Jesus fez essa multiplicação em duas ocasiões. Numa delas aconteceu antes aqui do capítulo 6 de João. Então vamos continuar lendo. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. O que acontece aqui, Jesus havia acabado de fazer a multiplicação dos pães e peixes, alimentado uma multidão. Logicamente a multidão ficou alvoroçada, queria se acercar de Jesus, e nós vemos que então os discípulos pegam um barco, se afastam e vão para o outro lado, para outra margem. Nós estamos aqui falando mar de Tiberíades, mas na verdade é um lago, o lago de Genezaré. Então os discípulos entraram, fugindo da multidão, entraram no barco e passaram para o outro lado da margem. O que a multidão fez? Correu, foi acompanhando, de vista os discípulos no barco, correram para o outro lado da margem, deram uma volta neste lago, lá em Israel. É um lago que se localiza ao norte do país, na expectativa de continuar recebendo os milagres do Senhor Jesus. Então foi isso que aconteceu. Na sequência, diz que quando eles chegam, eles olham para o barco com os discípulos, não encontram Jesus ali. E na sequência a Bíblia diz aqui, e achando no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Olha que interessante. Quando a multidão vai de um lado para o outro e finalmente encontra Jesus, eles estavam justamente buscando saciar a sua necessidade física, material, porque isso acontecia,
Na verdade, Jesus teve que, em alguns momentos, sair correndo, fugindo, porque depois de um grande milagre, a multidão queria tomá-lo como rei. Mas interessante é que Jesus vai direto ao ponto. Olha, vocês estão vindo após mim, vocês estão me procurando, mas porque eu multipliquei o pão para vocês. Aí Jesus traz uma palavra dizendo: vocês devem trabalhar, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então Jesus, em algumas ocasiões, ele fez isso. Ele apresentou aos seus discípulos e à multidão que o seguia que existia uma outra dimensão. Além do pão, além do físico, Jesus dizia, vocês precisam entender que existe uma outra dimensão na vida. Existe uma comida pela qual nós podemos trabalhar, ou seja, nos esforçarmos, que não é só a comida material. E aqui está exatamente esse dilema que nós vivemos hoje. A igreja de Jesus que existe no mundo é a igreja dos salvos, verdadeiramente redimidos. Nós não estamos falando de igrejas locais, denominações, mas nós sabemos que em todas as denominações cristãs, evangélicas, nós vamos encontrar os verdadeiros crentes e vai ter ali uma porcentagem de pessoas que não nasceram de novo. Mas se nós pensarmos no mundo, em toda a igreja, a verdadeira igreja de Deus, existe esse contingente de milhões e milhões de pessoas verdadeiramente salvas. Pessoas que têm uma herança de Deus, mas a sua natureza não é reconhecida. E quando Jesus fala com a multidão aqui, ele denuncia exatamente essa questão. Vocês olham para o pão, vocês olham para as circunstâncias, mas vocês não enxergam que existe uma outra dimensão na vida, que é tão importante quanto a dimensão do material. E isso, às vezes, para nós é bastante difícil de nós entendermos. Em outra ocasião, Jesus disse, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Olha o que Jesus está dizendo aqui, amados. Eu quero trazer esse ensinamento para você. Porque nós, cristãos, muitas vezes não acreditamos nas questões espirituais como o Senhor Jesus acreditava. Para Jesus, o pão material estava na mesma dimensão do pão espiritual. Assim como nós damos importância a todo o nosso sustento, o nosso alimento, e sem o pão e sem a água nós não podemos sobreviver como seres humanos, Jesus está querendo dizer, existe um outro alimento sem o qual nós também não podemos viver. E esse é o grande dilema. A sociedade só busca o material, olha para os cristãos e não enxergam em nós ainda o que realmente nós somos. Por isso a Bíblia diz que um dia os filhos de Deus serão manifestados, mas no futuro, como eles realmente são conhecidos. Então, essa miopia, essa cegueira espiritual por parte da sociedade em relação aos filhos de Deus, ela existe. Agora o problema é quando os verdadeiros cristãos também estão míopes ou cegos, porque não há nada de errado em valorizar o sustento, porque ele é necessário para a nossa sobrevivência. Mas Jesus quer que você coloque na mesma categoria as duas coisas. Assim como existe o pão, que é bom, nem só de pão viverá o homem. Então, quando alguém vive só do pão material, ele está tendo uma vivência incompleta. Ele está tendo uma vida que não é total, não é plena. Então Jesus disse, você precisa do pão material, mas também nós precisamos do pão espiritual para viver. Repito, nem só de pão material vive o homem, mas também de toda a palavra de Deus. O grave problema é que a maioria dos cristãos, eu posso dizer, não colocam a vida espiritual na mesma categoria do que a vida material. Apesar de sermos cristãos, frequentarmos a igreja, reconhecermos a Deus dando o nosso dízimo, as nossas ofertas, enfim, apesar de toda a nossa religiosidade cristã, muitas vezes nós colocamos a vida espiritual numa categoria um pouquinho mais baixa.
E Jesus diz: não, no mesmo nível do pão que te alimenta, você tem que ouvir a palavra de Deus que também te alimenta. Isso é tremendo. Por isso Jesus diz também em outra ocasião: buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha que interessante. Para Deus não há dificuldade em nos alimentar. Deus não tem dificuldade em acrescentar na nossa vida as coisas materiais, porque para Deus estas coisas têm o mesmo valor que as coisas espirituais. Então Jesus nos orienta, nos aconselha: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e não se preocupem com as outras coisas, porque isso automaticamente Deus dará. Então olha que interessante, a sociedade não nos enxerga pelo nosso valor espiritual e pela nossa identidade. Tudo bem, eles estão cegos espiritualmente. Mas o problema é quando nós, cristãos, também não valorizamos a vida espiritual da mesma forma. Isso é tão fácil de notarmos que nós percebemos que os cristãos trocam, qualquer momento com Deus, qualquer momento de reunião, por coisas deste mundo. Então nós vemos cristãos que acham que estão realmente servindo a Deus com a sua plenitude, mas ainda nas suas prioridades, eles estão colocando sempre o trabalho, o dinheiro, a diversão, acima de algo que também deveria ser extremamente valorizado por nós, que é a nossa vida espiritual. Então tem crente que troca a sua reunião na igreja por um passeio. Tem crente que troca o seu tempo com Deus por coisas materiais. Eu não estou dizendo, e a Bíblia não nos condena, dizendo que nós não devemos buscar essas coisas materiais, mas no mesmo nível delas, nós temos que também valorizar as coisas espirituais. É disso que eu quero falar, é isso que eu queria compartilhar com você hoje, meu amado. Por isso o título dessa mensagem: Igreja e Lotérica. Igreja não tem nada a ver com lotérica, mas para o mundo está tudo na mesma categoria. E você? Como você enxerga a igreja de Deus? Como você enxerga a palavra de Deus? Como você enxerga a possibilidade de ter um momento de oração, de conversa com Deus? Nós temos exemplos de homens e mulheres tremendos de Deus. Tem um exemplo de um grande servo de Deus que estava no seu quarto orando, buscando ao Senhor, e alguém bate ali na sua porta, o seu empregado bate ali na porta da sala de oração, dizendo: pastor, vem logo porque o presidente está aí fora querendo falar com o Senhor. E aquele pastor simplesmente responde: eu não tenho tempo para ele agora, porque eu estou diante do Rei dos Reis. Então qual é a prioridade da sua vida? Quando nós estamos diante do Senhor, qualquer coisa chama a nossa atenção e nos distrai. Quando nós estamos com objetivos espirituais na vida, facilmente somos desviados desses objetivos espirituais por questões deste mundo. Então essa exortação, essa reflexão que eu quero compartilhar com você. Muitas vezes nós temos um foco, um objetivo espiritual traçado, mas vem Satanás com as suas tentações e consegue nos desviar daquele objetivo facilmente. Isso não acontece com todos os cristãos, felizmente. Existem servos de Deus que preferem pagar o preço de deixar algumas coisas deste mundo para continuar olhando para o alvo que é Cristo. Tem servos de Deus que não negociam os seus propósitos diante de Deus, o seu chamado missionário, seu chamado pastoral, ou não só isto, o seu chamado para servir a Deus. Você não precisa ser pastor ou missionário para ter um chamado na sua vida, não. Na verdade, o chamado de Deus é para a vida de todo discípulo. Se algum vai ser pastor ou missionário, são contingências do tempo. Mas eu quero finalizar, amados, falando exatamente sobre como tudo terminará. Hoje nós somos seres espirituais, filhos de Deus que têm uma herança em Cristo.
O mundo não nos reconhece desta forma. Virá um dia em que nós seremos manifestados como verdadeiramente filhos de Deus. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia nessa última passagem maravilhosa de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. E essa é a última passagem que nós vamos ler, eu vou terminar a mensagem aqui. Apocalipse 21, dos versos 1 a 4, nos fala sobre o final da história. É interessante, irmãos, que hoje nós vivemos num mundo que não nos reconhece, que não nos valoriza como verdadeiramente filhos de Deus. O mundo não consegue valorizar a natureza espiritual da igreja e dos cristãos. Mas a história, o final da história, olha que interessante, se dará numa pátria celestial. A história de todo o mundo terminará numa pátria celestial, chamada a Nova Jerusalém. Então olha que interessante, nós, os verdadeiramente salvos, os verdadeiros filhos de Deus, todos eles terão um final, e o seu final não será no mundo físico, mas será na Nova Jerusalém, uma pátria celestial. E vamos ler então Apocalipse 21, versos 1 a 4, e nós finalizamos com isto. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Olha que interessante, essa terra e esse céu vão passar, o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Olha a natureza desta cidade, desceu do céu. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o meu Deus estará com eles, olha que maravilhoso, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aonde termina a história da humanidade? Na Nova Jerusalém, na nossa pátria celestial. E olha que maravilha, diz que neste lugar, para os verdadeiramente salvos em Cristo Jesus, aí nós estamos falando da salvação em Cristo, não é uma questão de religião, não é uma questão de denominação, não é uma questão de ser religioso, mas é uma questão de você ser salvo e o seu coração estar em Cristo verdadeiramente. Diz que naquele lugar será o tabernáculo de Deus com os homens, lugar de habitação. Deus habitará com eles. E finalmente diz: limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Tudo aquilo que nos causa dano, tudo aquilo que nos entristece, preocupa nessa terra, morte, dor, enfermidade, nada disso existirá no final da história para aqueles que são salvos. Então eu quero concluir aqui dizendo, meu amado, tenha certeza da sua salvação, tenha certeza do seu relacionamento com Deus. A Bíblia diz que existe um único caminho pelo qual nós podemos ter relacionamento com o Pai. Esse caminho é o Senhor Jesus, o único caminho, a única verdade e a única vida. Tenha certeza do seu relacionamento com Jesus, porque aí sim, mesmo que hoje você não seja reconhecido como um filho de Deus pela sua espiritualidade, chegará um dia que nós habitaremos com o Senhor naquele lugar especial, na nossa pátria celestial. Tenha certeza da sua salvação. Quero orar por você. Senhor, obrigado. Obrigado a Deus porque temos a Tua palavra que nos sustenta e nos alimenta nesses dias. Apesar de vivermos num mundo hostil, que não nos valoriza como filhos do Senhor, que não reconhece aquilo que somos, que não reconhece a verdadeira natureza da Tua igreja, nós estamos vivendo neste mundo olhando para a nossa pátria celestial. E obrigado pela certeza de que um dia a nossa pátria
chegará. Um dia estaremos com o Senhor face a face. Senhor, a minha oração é para que essas pessoas que estão nos ouvindo agora possam fazer um exame espiritual do seu coração, para que tenham certeza da sua salvação. Que essas pessoas que nos ouvem agora possam ter a certeza de que entregaram a sua vida a Cristo, pediram perdão dos seus pecados e receberam o Espírito Santo. Pai, eu oro pela salvação daqueles que nos ouvem, e eu oro pela certeza de salvação de todos aqueles cristãos que também nos ouvem agora. Nós o agradecemos por esta certeza e por esta pátria celestial, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, muito obrigado, que o Senhor te abençoe. Estaremos enviando aí as notícias, os avisos necessários da nossa igreja. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.